Ok, estamos aqui na segunda parte de Shimshon, tão esperada. Ok, a gente está aqui no último dos Shoftim, o último dos juízes de Israel, e vamos aqui nos esforçar para analisar uma das personalidades talvez mais difíceis de entender do Tanakh, porque, por um lado, ele era uma pessoa com forças sobrenaturais, forças divinas, ao ponto que o Talmud compara ele com o próprio Hashem, porque Shimshon vem da palavra Shemesh, que é sol em hebraico, e tem um versículo que diz que Shemesh Magen Hashem Elokim também compara a Deus, claro, de forma figurativa, com o sol. Então, o nome de Shimshon é alusivo a Hashem. A força que ele tinha era uma força sobrenatural. E as atitudes que ele teve, em alguns momentos, parecem muito questionáveis. Então, é difícil da gente entender. Então, para a gente, como tudo na Torá, né, mas a gente precisa esquecer um pouco os preconceitos, aquilo que a gente já acha de antes, e tentar nos abrir para explorar o que a Torá, na verdade, quer dizer com essa história, que a Torá não quer contar mal de ninguém, sim, a Torá quer trazer para a gente mensagens. Então, vamos lá. A gente comentou que o Hashem já tinha aparecido para a esposa de Shimshon a primeira vez, a mãe de Shimshon, desculpa. Depois, o marido queria uma confirmação, aí Hashem aparece uma segunda vez, e dessa vez o marido vê junto. Ele pergunta, e aí, o que você contou para minha esposa? Já contei para ela, fica tranquilo, só você fazer o que ela está te falando. E aí, tudo bem. Então ele entendeu que ele ia ter um filho, e aí a gente continua agora a história. O Shimshon, desculpa, o pai, o Manoach, ele fica muito feliz, ele fala, bom, eu quero agradecer a Hashem, tantos anos a gente está casado, não temos filhos, eu quero agradecer. E ele vira pro anjo e fala para ele, olha, você quer me dar teu cartão de visita? Quero saber onde você mora, teu endereço, teu WhatsApp, tua conta bancária, quero agradecer. Ele falou, olha, você me vê hoje, mas você não vai me ver nunca mais. E, aliás, para nós está proibido de receber caixinha. A gente pode, para Avram Avinu, inclusive, foi uma exceção que eles comeram, eles eram anjos, fingiram que comeram, mas Avram Avinu era Avram Avinu. De maneira geral, o anjo não poderia aceitar nada, primeiro que ele não, nada que a gente possa dar para ele vai agradá-lo, vai fazer diferença, mas também tem aquela ideia de que eu estou aqui na missão de Hashem. Uma vez eu parei meu pneu estourou no meio da estrada. Aí eu tentei ligar o SOS, estava bem perto, o celular obviamente não pegava, estava do lado do túnel, e a SOS liga, musiquinha, né? E eu lá com as crianças no carro, e aí Baruch Hashem, Ashgaha Pratit, passou uns 5 minutos, passou uma viatura policial. Eles pararam e me ajudaram, trocaram o pneu, fizeram tudo. E aí eu queria agradecer eles. Eles falaram, olha, bom que a gente veio porque aqui atrás está uma favela. A gente parou porque viu aí você parado. Eles deram todo, agora sim. Então aí eu quis dar um agradecimento para eles. Afinal, Brasil, de jeito nenhum, não podemos aceitar. Certo? Então, se o guarda brasileiro não aceitou, então o anjo de Hashem também não deveria aceitar. Aí se você quiser realmente agradecer a Hashem pela notícia, só resumindo, que você vai ter um filho, o anjo diz para Manoach, se você quer agradecer a Hashem, então faz um sacrifício para Hashem. Naquela época, fazer sacrifício só era permitido no Mishkan, você tinha que se dirigir até o Mishkan, mas como ele teve uma ordem divina para fazer lá um sacrifício, então ele trouxe um korban, olá significa um holocausto, quer dizer que ele é todo queimado para Deus, de farinha, ele colocou lá esse korban, e quando o korban ele colocou o korban, veio um fogo celestial, e com esse fogo o anjo desapareceu. Muito parecido como a história de Gidon, aquela história da sopa que ele serviu para o anjo também desapareceu. Certo? Eu faço comida em casa, nada desaparece, né? Mas, às vezes aparece cheiro de queimado, outras coisas, mas não aparece anjos. Gidon. Desafiou a sua coach, acho que está dormindo. O teu Deus está dormindo. Nossa, aí veio... Eliyahu Hanavi? Também. Mas não, foi um outro tipo de sacrifício. Foi um sacrifício, foi uma aposta, né? Uma
contest, como se fala, uma competição, tipo. Ele não fazia o sacrifício, os sacrifícios só podiam fazer no Mishkan. Sim. E o anjo dá uma ordem, então faça agora, e ele aceitou, quer dizer, como é que fica isso? A hierarquia, não? Então, pergunta muito boa, como que o anjo poderia quebrar essa lei? Amém. Primeira coisa, eu diria o seguinte, que a lei de não fazer qualquer sacrifício fora do altar, naquela época ainda não era uma lei absoluta. Por quê? Porque nessa troca, né, ainda antes do Migdash ser construído, tivemos épocas que era permitido fazer o sacrifício fora desses Mishkan. Tinha aqui Mishkan de Shiloh, Nov, Givon, Gilgal, são 4 lugares. Em alguns momentos foi permitido o que é chamado Zman Heter Habamot, os momentos que foi permitido fazer uma bamá particular. Por que não se faz uma bamá particular? Tem 2 questões. Primeiro, lugar fixo de Hashem é aqui. Então vem aqui para a casa dele. Número 2, a bamá se assemelha muito com uma idolatria. O cara no fundo do quintal, ele tem lá como chama, uma pedra, um estandarte, uma coisa um pouco mais alta, vai lá e ele oferece em casa, caseiro. Então tem essas 2 questões. Mas nessa época ainda tiveram momentos antes do Beit HaMikdash ser construído que era permitido. Então não era uma lei absoluta. Então em dados momentos era permitido. Então, não é simplesmente chegou um anjo e falou, agora você pode. Era uma coisa que já era uma lei que estava sujeita à ordem do momento. Número 1. Número 2, exatamente a história que você mencionou de Eliyahu Hanavi, o que o Rambam ele traz para a gente, a lei traz para a gente, o que é um profeta? Um profeta ele tem o direito de revogar uma lei, não sendo idolatria, temporariamente, pontualmente. Então ele falou, olha, a gente precisa fazer aquela competição lá, entre aspas, colocar Deus competindo com os outros deuses, fazer o sacrifício no Monte Carmelo, fora de Jerusalém. Mas era por um motivo pontual. E como ele fez isso naquele momento, já tinha se comprovado como profeta, então ele podia fazer isso. Talvez essa visão profética que o Manoach teve tivesse também nessa categoria. Apesar que o Manoach não era Eliyahu Hanavi. Mas eu acredito que juntando essas 2 ideias, ele teve uma visão clara que foi o anjo. 2 vezes ele apareceu. Agora ele ainda desapareceu com aquele sacrifício. Ele deu para ele uma ordem, quer dizer, a ordem foi antes dele fazer o sacrifício, mas deu para ver que realmente se comprovou que era algo, ele era verdadeiro. E o anjo de Hashem não tem o livre-arbítrio. Então, se Deus mandou, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o papel de falar o que Hashem está querendo. Então, ele pode fazer naquele momento. Bom, ele colocou então o sacrifício numa rocha, o sacrifício foi queimado e o anjo desapareceu. Aqui vem a passagem que o Manoach, então ele vira para a esposa, a gente vai morrer. Porque até então, como eu expliquei na outra aula, ele ainda não tinha certeza que era um anjo, poderia ter sido um profeta. Como eu expliquei que quando a gente fala dos livros dos profetas, é porque era uma época que havia muitos profetas. Tinha a escola de profetas. Então, alguém chegar e te falar por ordem divina, o anjo estava personificado. Como você vai saber se é um anjo ou a hora que ele desapareceu lá com o fogo? Aí ele falou, bom, esse aí deve ser dos bons, né? Esse é quente. Então ele agora se assustou. E a esposa dele falou, claro, senão Hashem não teria aparecido para nós. Se Hashem quisesse que a gente fosse embora, não teria aparecido para a gente. Mas a ideia é que quando a gente tem uma revelação de Hashem muito elevada, então temos que estar pronto para isso. Pronto. Vamos. Você só falou que ia ter filho, ia ter um filho. Sim, Vamos lá. Vamos só lembrar que Hashem ele faz tudo proporcional. O acesso à divindade, Hashem também dava acesso às forças de impureza. Então a tentação de idolatria era muito grande, paralela à revelação divina que havia na época. Então às vezes a pessoa pensa, se eu tivesse naquela época, se eu visse um anjo, aí é fácil. Não. O desafio lá não era pequeno. Certo? Vamos lá. Bom, então surge o Shimshon. E a orientação que o anjo havia dado para a mãe, e depois ele reafirmou para o pai, é que ele vai ser um nazir a vida inteira, nazir no sentido dos cabelos, e vinho. A gente perguntaram outra vez que era se a uva, não é a uva, é o fruto, o resultado da uva. A uva em si não teria problema para ele comer. Mas, assim que eu vi, posso estar errado, mas tenho quase certeza que é isso. Bom, e aí
inclusive, nós temos algumas leis que provavelmente isso com certeza ele deveria tomar cuidado, já que ele não podia cortar cabelo, óbvio, ele também não podia arrancar o cabelo, então ele não podia pentear o cabelo. Vai que, certo? Vai que cai. Então ele nunca tocou nos cabelos dele, nunca penteou, nunca parou, nada. A não ser no final da história. E assim também, ele não podia tocar em nenhuma parte do cabelo, barba também. Barba, Hashem não sabe falar que isso já estava implícito. Mas normalmente quando alguém não penteia o cabelo, não fica muito legal. Os caras que têm trança grande, ou aqueles que têm os peiotes, você vê que eles têm um trabalho duro, as mulheres, etc. Mas ele não tocava e Hashem fez que os cabelos dele eram muito bonitos, eram muito atrativos, parecia como uma coroa nele. A bênção que ele teve foi essa, a força que ele teve, mas ele também tinha uma bela aparência. E aí, ele naturalmente não era uma pessoa forte. Em determinados momentos, ele tinha aquela superpower. Quando você vê a propaganda, toma lá o negócio, aí de repente, então, ele tomava a poção e Hashem, o espinafre do papai, todos eles, Asterix, todos foram inspirados no Shimshon, para ter certeza, certo? Aqui não tinha poção que ele tomava, mas em determinado momento, Hashem dava para ele essa força quando ele precisava. Então ele sentia, não, ele tinha um espírito de Hashem que em determinados momentos aparecia. E ele era, só lembrando que ele era da tribo de Dan. Ok. E agora, então, o Taná conta para a gente que ele desceu, ele foi para Timná. Ele foi para a cidade de Timná, que era onde moravam os Filistim. E ele conhece uma moça, e ele decide que ele quer se casar com essa moça. E ele volta para casa, fui na faculdade, tinha uma festa, sabe como é que é? Não foi bem assim. Vou explicar a diferença e deixar muito claro, certo? Então, o Shimshon, ele tenta falar com a mãe não aceita de jeito nenhum, tenta falar com o pai, e depois de muita insistência, ele acaba convencendo que ele vai noivar com essa moça. Essa moça ainda não é a Dalila, foi a primeira esposa que ele teve, mas o Rambam, o Maimônides, ele conta para a gente a história, tanto em relação ao rei Salomão, tanto a o Shimshon, que Deus nos livre de falar que ele casou com uma não-judia. De forma nenhuma. Ele as converteu, no caso agora, a converteu antes de se casar com ela. O que significa a converteu? Então, ela tinha que ter aceito as mitzvot de Hashem e provavelmente ele enxergou nela, ele tinha o senso para ver que se ela ia ser, pelo menos ele achou que ela ia ser sincera. Só que, como o próprio Rambam diz, que se comprovou que esse tipo de conversão, assim diz o Rambam, tanto de Shlomo com as suas várias esposas, rainhas, etc., quanto de Shimshon, que a conversão não foi autêntica. E conforme, não foi autêntica, não foi por razões absolutas em querer servir a Hashem. E, portanto, elas não deixaram de ser judias, mas ficou a lição de que para a pessoa realmente se converter, você tem que ver se a pessoa está com motivos exteriores, a pessoa realmente está motivada pelo judaísmo, por Hashem. Fala. Shlomo, as esposas dele, isso aí é bem posterior ao Shimshon. Sim. O anterior é aquela que casou com Yoshua. Sim. Arachav. Não. O fato de ter... Positivo. Sim. O fato da pessoa se converter para se casar na época pré-bíblica, ou mesmo logo após bíblica, era comum, não tinha judeus. Quem era judeus? Quase ninguém. Então, a pessoa, o que ele tinha que fazer? Ele aceitava as mitzvot de Hashem e se casava. Arachav se converteu, como a gente contou toda a história, e se casou com Yoshua, e foi um exemplo maravilhoso. Mas o motivo que o Rambam ele traz, justamente o Shimshon e o Shlomo, é porque o resultado foi muito negativo. Não é todo mundo que dá errado, muita gente dá certo. Mas ele falou, por isso a gente tem que tomar o cuidado, está escrito, o Tanar diz que o rei Salomão fez idolatria. Já ouviu falar isso? Rei Salomão fez idolatria? Foi o erro dele. Então, não é que ele fez idolatria, mas Hashem considerou que ele fez idolatria porque ele se casou com esposas que
fingiram que abandonaram a idolatria, mas não abandonaram. Ele acabou sendo culpado por isso. Então, deixar muito claro, o Rama fala isso muito, muito explicitamente. Elas se converteram antes de se casar. Foi certo? Bom, não tinha experiência prévia. Na época era o que tinha. E se a pessoa diz, teoricamente, eu aceito a Torá, a pessoa se converte e acabou. Mas a história se comprovou que você precisa tomar certos cuidados. Então, por isso, diz o Rambam, que você precisa ter certeza que a pessoa está realmente fazendo pelos motivos adequados, não com interesses. O exemplo anterior era positivo, da Rahav. Eu entendi, mas da Rahav é um exemplo... tá bom, Rahav, positivo, tá bom. Mas a diferença só da Rahav, que o histórico dela foi que ela protegeu os espiões, ajudou os judeus e arriscou sua vida. O histórico dessa moça não tem nenhum. Ele foi lá até a Filisteia e encontrou uma moça. Deu errado. Quem? Deu certo. Vamos ver a história, vamos ver. O que deu de errado? Bastante coisa deu errado. Então, olha que interessante. Mais o segundo ponto. Número 1, ela se converteu. Número 2, está escrito que os pais não sabiam que Me'ashem Yatzah Hadavar. Que isso tinha sido arquitetado, planejado por Deus. Deus arquitetou que fosse dessa forma. Agora você vai dizer, aí cadê o livre-arbítrio? Então, e por outro lado, a gente vai ver que o Shimshon ele vai sofrer as consequências disso e também da Dalila. E aqui vem um ponto muito sutil, e aqui a gente vê que estamos falando aqui não de uma pessoa qualquer. Ele fez isso com intenção boa. A intenção dele era, entre aspas, entrar no inimigo e trabalhar por dentro. E ele pensou que se eu representar o povo de Israel para lutar contra eles, eles vão se vingar do povo de Israel. E eles não tinham mérito para ser protegidos. Eu quero que eles mexam comigo. Então ele queria, entre aspas, se misturar com aquele povo para poder acabar com o inimigo de dentro. Casando com ela, fazendo parte do povo. O que faz a turma do Mossad? O que faz a turma do Mossad? Se precisar casar, casa. Precisa ter filhos, tem filhos. Não tem problema. Faz parte do negócio. Você vê? Você já viu documentários? Tem coisas malucas, certo? Então, essa foi a intenção dele. E Hashem, ele, entre aspas, também arquitetou que isso acontecesse dessa forma. Isso não dá direito ou desculpa para ninguém dizer, eu caí na balada e aconteceu, Deus quis. Não é isso. Não. Aqui eu tenho um Tanakh dizendo, Deus falando, eu projetei dessa forma. Ou seja, não foi pela escolha do próprio Shimshon. Por que ele foi castigado? E aqui vem um detalhe importante. Porque na prática, quando ele teve também intenções próprias. Interesse próprio. Exemplo. Quando você come maror em Pesach, você come por quê? Porque é gostoso? Você come porque tem que fazer. Matzah, depende. Você gosta muito bem, não gosta? Agora, tem uma mitzvah de tomar vinho, tem uma mitzvah de comer carne em Yom Tov. Você come por quê? Peraí. Deus mandou, mas também nada mal. Não é tão ruim. Para um tzadik, para uma pessoa no nível dele, deveria pensar, bom, eu estou comendo não porque é gostoso. Eu não tenho que alimentar meu instinto. Eu tenho que fazer porque Hashem quer. Então, quando ele se casou com ela, ele casou com a intenção de servir Hashem e o povo de Israel, etc. Mas, em algum grau, para o nível de tzadik que ele era, teve uma intenção que o Passuco diz que ele seguiu os seus olhos. Então, não foi só que ele seguiu a sua mente, o seu plano, a sua ideia, e sim ele, de uma maneira sutil, para o nível de tzadik que ele era, teve algum interesse particular. E por isso ele teve que pagar as consequências por isso. Mais bonita, alguma coisa nesse sentido. Não dá para saber exatamente o quê. Né? Estamos falando aqui de uma pessoa, como eu falei no início, ele é comparado com o próprio Hashem. O nome dele, Shimshon, vem de Shemesh, que é sol, que Hashem também tem esse apelido de Shemesh. E o sol, curiosamente, ele traz benefício, mas se chegar perto demais, é perigoso. E aqui a gente vai ver justamente que essa vai ser a maneira da gente tentar entender um pouco de Shimshon, que quando uma pessoa tem um dom extraordinário, ele é perigoso. Ele pode trazer um benefício tremendo, mas ele também pode te levar para os lugares mais difíceis, lugares mais complicados.
E é isso que eu acho que é a mensagem principal do Shimshon, a gente elabora isso mais no final. Ele, então, está agora a caminho ele deu um tempo até o casamento, que esse seria o tempo, provavelmente, para ela aprender as mitzvot, estudar a Torá e etc. E agora, então, ele tá a caminho com os seus pais para ao encontro da noiva. Ele vai com seus pais, eles estão indo para ser aquela cidade de Timná, e nessa cidade, a cidade era rodeada, tinha muitos vinhedos. Vinhedo dá choque para o Shimshon. Então, eles falaram, nós vamos cortar caminho por aqui, e você vai dar a volta. Estranho, né? Aí de chamar e fala para o filho, vai por aqui que eu vou cortar caminho. Não, você vem comigo, ou eu vou com você. Mas ele fala, tudo bem. Vai que você já é grande, talvez ela sabia que ele era forte, não ia acontecer nada. Então, eles cortam caminho pelo vinhedo, e ele não teria proibição, essencialmente, de passar pelo vinhedo, mas você não se aproxima de um lugar onde pode trazer você para o perigo, certo? Depois que já se aproximou, aí comer já vira fácil. Então, o Irat Shamayim, nosso temor a Deus, mais uma mensagem importante, é a gente nem chegar perto. Existe uma lei que foi estabelecida justo por David e Shlomo, que é a lei do Ihud, de um homem não estar a sós com uma mulher que não seja sua mãe, sua filha ou sua esposa, etc., num ambiente fechado, etc. Então, tem uma história, uma vez tinha um velhinho, ele estava no frio, na porta de casa, lendo o Teilim, a casa dele. E alguém passou e perguntou, senhor, o que você está fazendo aqui? Ele falou, olha, uma moça veio em casa agora, uma senhora veio limpar a casa. Ele era um homem que já tinha a esposa, ele era viúvo, a esposa tinha falecido, ele era velhinho. Alguém virou e falou, poxa vida, você já tem os seus 90 anos. A moça que veio aí, não tem sentido. E ele virou e falou, olha, o meu Yetzer Hará, o meu instinto, eu consigo virar 40 anos mais jovem e ela virar 20 vezes mais bonita em alguns instantes. Isso é Irat Shamayim. Isso significa a pessoa conhecer os seus limites. Irat Shamayim não é o cara que entrou como Yosef e se segurou. Isso a gente não prefere não entrar nisso. O Irat Shamayim, a pessoa sabe que saber conhecer suas limitações e ficar longe. O Shimshon, ele falou, não vou passar perto. Eu sou homem forte, eu consigo, o que me importa? Eu vou passar perto das uvas, o que acontece? Não passa perto das uvas. Não chega perto. É isso que a Torá ensina pra gente. Certo, Marcelo? Bom, você quer saber o final da história, né? Parece meus filhos, estão aqui, acordado até... Mas ele passou, não? Ele não passou pelo vinhedo. Não passou. Isso que eu estou ensinando. A mãe e o pai deixaram ele, e ele passou para o outro lado. Não, tudo bem. Até aí tá tudo certo. Só estou ensinando qual que é a mensagem para a gente. Bom, e no caminho ele encontra o leão. Não era tão raro antigamente se encontrar o leão no caminho. E ele se depara com o leão, e naquela hora ele sente essa força sobrenatural, e ele mata o leão. Daí vem o famoso mata-leão, o Shimshon. Essa é a famosa, né? Tem desenhos do jiu-jitsu, etc. Eu falei, todos os super-homens, etc., foram inspirados no Tanakh. E ele conseguiu literalmente rasgar aquele leão como se fosse um cordeiro. E ele entendeu, de repente ele sentia uma força sobrenatural, então ele encarou o leão e ele matou aquele leão. E a explicação que ele sentiu de Hashem para aquele momento é que Hashem estava dando para ele um sinal. Quer dizer, por que Hashem faz aparecer para ele o leão, para ele matar o leão? Faz não aparecer leão e está mais fácil. Mas ele entendeu que ia ser um sinal de Hashem, que ele, dando força para ele, olha, não se preocupa com teus inimigos, você tá fichinha, vai estar fácil para você. Tá bom? Então ele acaba com aquele leão e ele deixa lá a carcaça e ele continua o caminho dele. Bom, eles então noivaram e na volta para casa, ainda não casaram, na volta ele vê que na boca do leão tinha uma colmeia. Não sei se vocês já viram, as colmeias, você deve saber disso, elas montam em qualquer lugar, se for um lugar, não sei se precisam de escuro ou umidade, etc., elas às vezes você abre um teto, embaixo do teto você acha lá uma colmeia enorme. Então, dentro da boca do leão se formou uma colmeia, e ele foi lá e ele experimentou do doce, experimentou do mel. Isso foi considerado para ele um pecado, uma falha para o nível espiritual dele, porque a abelha, não tem problema você comer o mel da abelha,
mas já que estavam alojadas dentro de um animal impuro, não kasher, então o Tanakh descreve que ele comeu esse mel não kasher, entre aspas. Não seria não kasher para qualquer outra pessoa, não tem problema. A própria abelha não é kasher, mas o mel que é processado dentro dela, depois sai, não tem problema. A Torá permite isso para a gente. O mel, parece que o mel não é processado dentro dela, é fora. É fora? É, por isso bom, que mas ela faz um processo, alguma coisa ela faz. Ela traz o néctar. Ela ingere, espelha, não, ela processa ele. Tá, eu não lembro mais os detalhes quando a gente foi visitar lá a casa das abelhas, etc. Sim, a colmeia. Né? Bom, em resumo, então, aqui Hashem já critica para o nível espiritual dele que ele comeu esse mel que estava alojado no animal não kasher. Temos ainda alguns minutos? Sim, agora vem a parte legal. Agora vem a parte... Bom, e aí, então, finalmente, ele volta para se casar. Ele vai para Timná e se casa com ela. E ele faz aquela festa de casamento. Sheva Brachot, tudo conforme a lei. E ele tinha lá os convidados, os Plishtim. Lá ele tinha 30 filisteus convidados, fora os convidados dele, Mishpucha. Então, ele falou, bom, agora chegou minha chance para eu começar a causar problemas. Ele queria, a ideia dele era ele se infiltrar nos Plishtim e causar problemas lá de dentro. Eu sou um de vocês. Não sou judeu, não sou do povo judaico, eu não represento o povo, eu sou um de vocês. A ideia dele era causar problemas. Então ele decidiu fazer a famosa charada. Ele falou para a turma, gente, vocês querem uma charada? Vamos fazer uma aposta. Se vocês acertarem, vocês vão ter que me dar 30 roupas e 30 cobertores. Se vocês não acertarem, até o final do Sheva Brachot, até o final do 7º dia, eu vou ter que dar para... Se vocês acertarem, eu vou ter que dar para vocês. Se não acertarem, vocês dão para mim. Tá bom? Qual que é a charada? Então, ele fala, do comedor veio comida. E do forte saiu algo doce. Você já sabe a resposta da charada. Aqui se refere o leão com a colmeia. Tá certo? O comedor, que é o leão, saiu comida, que era a colmeia. E da boca dele saiu o doce. E ele falou, vocês precisam encontrar a resposta. O que quer dizer encontrar a resposta? Quando você pensa em encontrar a resposta, você vai encontrar na enciclopédia, vai encontrar no Google. Mas a palavra dele já foi a dica que ele deu para eles, que eles tinham que literalmente sair procurando, se eles andassem pela cidade ou pelo caminho, eles iam encontrar fisicamente a resposta. Então ele deu uma dica, para ser justo. Bom, e aí, está escrito que a Shelat Chacham, pergunta de um Chacham, já é meia resposta. Então, às vezes, você presta atenção na pergunta, sempre já é uma pegadinha. Se você ouvir bem a pegadinha, você vai encontrar a resposta. Mas eles não conseguiam, o tempo foi passando, eles se frustraram, não conseguiam achar a resposta, até que justo o Shimshon tinha saído e forçaram a esposa dele, muito boazinha, ameaçaram ela para ela contar a resposta. Ela falou, não sei de nada. Falou, então pergunta para o teu marido. E ela então decidiu fazer a vida dele virar um inferno. E todo aquele espírito legal, bonito, da festa, de casamento, etc., a esposa estava de mau humor. E o que você não faz para agradar ela? E ela falou, como? Você contou para todos, você não me ama? Fez chantagem, você não me ama? Você não gosta de mim? Certo? A Dalila também fazia a mesma coisa, né? E então ela forçou até que ele não aguentou mais, ele acabou contando para ela a resposta. E o que ela fez? Imediatamente mandou lá um SMS, escondido, claro, mandou em código Morse e contou para eles a resposta. Eles foram inteligentes, não contaram imediatamente, esperaram um pouquinho, até o final do pôr do sol do 7º dia, e quando chega no final, eles falam, é claro, o doce é o mel, o comedor é o leão. E ele fala, peraí, vocês não me enganam. Até agora vocês não descobriram? Vocês com certeza manipularam minha esposa para contar. Não, como assim? Você agora tem que pagar para a gente. Não, você tem que pagar. Não vou pagar. O que ele queria justo era uma confusão. Sabe aquele cara que sai do jogo, assiste o jogo em casa e está procurando quem ele vai bater para achar uma briga depois do jogo? Ele conseguiu. Você queria brigar? Conseguiu achar alguém.
Então ele conseguiu um pretexto e lá ele matou os primeiros 30 plishtim. E ele pegou aqueles cobertores que eles deveriam ter dado para ele pegou à força os cobertores deles, provavelmente eles deviam ter deixado, né, quando você aposta com alguém, se não confia, você deixa no canto. Né, traz aqui teu dinheiro, vamos deixar na mão de um terceiro. Provavelmente é o que aconteceu. E ele deu esses cobertores, as roupas para os convidados dele. E aqui começou os primeiros problemas. Shimshon volta para casa nervoso, a esposa dele fica lá sozinha, para resumir a história, e o pai dessa esposa decide, bom, já que teu marido não é gente boa, eu vou dar para você um novo marido. E casa ela com um filisteu. Uma mulher casada, ele não tinha dado divórcio para ela. E isso, inclusive, é um pecado, mesmo se ela fosse Ben Bat Noach, se fosse uma não judia, uma mulher casada, tem um segundo marido, isso já é pena de morte. Quando ele volta, ele vai, cadê minha esposa? Falaram, olha, você sumiu, demos para outro. Quê? Então agora já tinha agora um motivo para fazer o que os irmãos, os filhos de Jacó fizeram. Você pega uma moça judia, você rapta ela, etc. Então, agora já tinha um pretexto para todos aqueles que não se manifestaram contra esse casamento, essa relação, então eles também são culpados. E agora ele conseguiu já armar um motivo para uma guerra contra os cristãos. Vamos parar por aqui a história e tentar só analisar, tá certo? Cristino vem da palavra, o significado é invasores, não é isso? Palash, pode ser. Palash é de invasor. Pode ser. Ok, escolha. Diz que o palestino também é invasores. Sim. Sim, tá certo? Vem de lá a palavra. Ele matou a esposa, não, né? Não conto que se ele matou a esposa, não. Que eu me lembre, não. Ok. Então depois a gente vai ver os detalhes da guerra dele. Mas o que eu queria só concluir, quando a gente lê essa história, parece conto de fada, primeira coisa. Segundo, o que você está falando de um tzadik do povo de Israel que se casa com a Filisteia? Por isso eu falei, é um dos personagens, para mim, pelo menos, mais difíceis da gente entender, né? Essa do Shimshon. Mas, eu acho que é importante lembrar que a Guimará conta para a gente, a Guimará descreve para a gente, que algumas pessoas foram abençoadas com um dom divino e fizeram mau uso delas. Shimshon foi um deles. Deus deu para ele uma força fora do comum e ele acabou usando, em alguns momentos, a força dele, ou a virtude que ele tinha, ele acabou, eu sou grande, eu sou forte, então eu posso me casar com a Filisteia, mesmo que seja por ele ter gostado dela, ele mesmo. Então, eu acho que a mensagem, com certeza, uma das mensagens que o Tanakh quer contar para a gente, que quando Hashem dá para a gente um dom, todo dom que a gente tem é divino. A fala é divina. A gente caminhar é divino. Mas quando a gente tem um dom, saiba que ele pode ser uma virtude muito grande, mas ele também é muito perigoso. Às vezes a gente olha para outra pessoa e fala, uau, aquele cara sabe fazer dinheiro. Aquele cara tem um dom de convencer as pessoas. Tudo tem os dois lados. A pessoa paga um preço caro por isso. Então, se você, com certeza, Hashem deu para cada um de nós um dom, saiba que aquilo que é virtude pode também se tornar um desafio muito grande. E quando você tem um desafio, saiba que você tem em paralelo também uma virtude muito grande. Se Hashem te deu uma dificuldade muito grande na vida, com certeza você tem uma virtude em paralelo muito grande. Então a gente aprender com Shimshon, que ele tinha uma força completamente sobrenatural, mas a gente tentar dosar ela e saber usar apenas no momento certo. Só para concluir, isso condiz muito com a paraxá dessa semana, que tinha lá no Beit HaMikdash, no deserto, um animal que chamava Tahash. E Tahash era um unicórnio, na tradução não é unicórnio, mas ele era unicórnio, e ele tinha todas as cores, e dessas cores eles tiravam para poder fazer os tecidos e tingir os tecidos. E esse Tahash, tecido que se vangloriava com suas cores, e depois ele foi extinto. Por que ele se vangloriava? Porque ele nasceu e viveu unicamente em função da época do templo, da época do Mishkan, que precisava. Se a gente usar as nossas forças e virtudes unicamente para servir a Hashem, está tudo tranquilo. Ele pode se vangloriar da sua força. Você pode, que bom, o que bom não é para mim, que bom que eu posso ter isso e usar em função de Hashem. Se eu começo a usar em função própria, aí começam os problemas. Conclui por aqui. Sempre usa São Paulo. Tem o dom de